Você tem que chamar o seu funcionário pelo nome social, você sabia disso, né? Se você não sabia, a partir de hoje você vai passar a conhecer. Porque teve uma farmácia lá em Belo Horizonte que foi condenada na justiça por não chamar o seu funcionário pelo nome social. E decisões como essa que eu vou te mostrar hoje estão cada vez mais frequentes. O Poder Judiciário tem entendido que é sim uma afronta você tratar o seu funcionário que tem um nome social pelo nome natural dele, vamos dizer assim. E eu vou mostrar pra você hoje a notícia dessa decisão. Eu não vou entrar na sentença, não vou ler a sentença para você, como eu costumo fazer aqui no canal, porque muito provavelmente esse processo tramitou em segredo e eu não tenho acesso a essa decisão. Mas eu quero ler a notícia para você, porque foi uma notícia que saiu na semana passada e é bom que você, empregador, saiba dessas alterações e dessas mudanças sociais que acontecem nas relações de trabalho, para você não ser condenado a esse tipo de indenização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago conteúdo jurídico para você. Ative o sininho também, tá? Para você não perder nenhum conteúdo. E agora, sem mais enrolação, vem cá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar essa notícia. Olha só, a notícia foi publicada no dia 16/5, à meia-noite. Olha só. E ela diz basicamente o seguinte: farmácia em Belo Horizonte indenizará atendente trans por não usar o nome social dela. É, isso aí. Você, empregador, você, dono de empresa, você que emprega pessoas, você tem que ficar ligado com essas alterações. Porque há um tempo atrás todo mundo falava que isso daqui era frescura e que não dava nada, mas agora muitas empresas estão sendo obrigadas a pagar indenização por essa recusa. Então vamos dar uma olhada aqui no resumo do texto simplificado desse caso. A Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização no valor de R$3.000, olha só, a atendente trans de uma farmácia em Belo Horizonte que não teve o nome social retirado em todos os sistemas utilizados pela empresa. A decisão é da juíza titular da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. E agora eu me pergunto, por que a empresa não fez isso, cara? O que custava a empresa alterar isso daqui nos registros dela? A empresa, na verdade, tem que se preocupar com o resultado. Não interessa se essa atendente aqui, se ela é trans, se ela é homem, se ela é mulher, se ela é baixa, se ela é alta, se ela é magra, se ela é gorda, não importa. O que importa para a empresa é sempre o resultado. Qual que é o resultado que esse funcionário entrega? Se ele entrega um ótimo resultado, vai lá, valoriza, parabeniza, promove e incentiva. Agora, se o empregado não traz resultado, dispensa e contrata outro. A regra de mercado é muito simples. Agora, as empresas ficam com essa resistência de se adequar, independentemente se você concorda com essa questão do nome social ou não, isso daqui não interessa, e acabam tomando condenação na justiça. Essa é a realidade. E como eu atendo empregadores todos os dias aqui no escritório, eu vejo que de fato tem uma resistência das empresas em aceitar isso. Mas o quanto antes você aceitar, melhor para você, porque vai evitar condenações na sua empresa. Vamos lá. A trabalhadora contou que após a retificação oficial do nome e do gênero, então ela alterou os documentos dela já oficialmente, informou a empregadora solicitando a atualização do nome nos registros da empresa no final do ano de 23. Explicou que pediu a abertura de um chamado no sistema da empregadora. Então parece que é uma empregadora grande, que tem todo um sistema, não é algo isolado não. Passados alguns meses, ela contou que a solicitação da empresa não foi atendida. Diz que foi realocado para outra loja, ocasião em que abriu um novo chamado, solicitando novamente a alteração do nome civil para o nome social. Beleza. Disse judicialmente que o antigo nome continuou sendo utilizado pela empregadora, inclusive em sistemas gerenciados por ela, como o portal do colaborador, o programa de benefícios e registro de ponto, o que tem lhe causado diversos constrangimentos cotidianamente. Como eu disse para vocês, se você valoriza ou não, ou se você acha que isso traz ou não constrangimento, isso não interessa. O que interessa é o seguinte: você, empresa, qual que é o resultado do seu empregado? Seu empregado te entrega um resultado, ótimo. Se não entrega, vamos atrás de um empregado que de fato entrega resultado. É assim que funciona o mercado. Agora fica essas picuinhas aqui e as empresas só se ferram, porque a Justiça do Trabalho ela é protetiva. Na dúvida, ela protege o empregado e tem que ser assim mesmo. Ela é a parte hipossuficiente. Então eu entendo que os empregadores estão errando muito nesse sentido. Vamos lá. Na defesa, a empregadora sustentou que jamais houve negativa ou resistência para alterar os dados funcionais da autora da ação. Tem que provar, né? Segundo a empresa, ela fez a retificação do nome no crachá funcional e no sistema Workplace logo após a abertura do primeiro chamado. Então se a empresa fez a alteração, por que do processo, né? Ela ainda orientou a vendedora a confirmar a alteração nas autoridades competentes. Explicou que o primeiro chamado foi cancelado pela própria profissional e que a reclamação trabalhista foi distribuída antes que fosse processado o segundo chamado. Opa, então tem uma questão aqui que deve ser analisada na instrução processual. Vamos lá para a decisão. Para a juíza, o desrespeito à identidade da reclamante na condição de pessoa transgênero demanda uma análise sobre a perspectiva de gênero. Eu ainda quero fazer um vídeo para vocês sobre essa recomendação do CNJ aqui, tá? Porque é bem questionável, tem algumas questões ali que são bem duvidosas que a gente precisa conversar sobre, tá certo? Segundo ela, a norma faz alusão ao protocolo para o julgamento da perspectiva de gênero, de aplicação obrigatória no âmbito do Poder Judiciário, conforme previsto pela Resolução número 492 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que também será outro objeto de discussão em um vídeo futuro aqui no canal.
canal. Quero muito discutir essas questões aqui com vocês e principalmente esse protocolo aqui, ó, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. É muito importante a gente conversar sobre isso, tá certo? Dados do processo mostram que a profissional foi admitida pela empresa no mês 2 de 23, com o nome civil, nome normal, nome natural, nome do registro de nascimento dela. No mês 11 de 23 foi publicada a sentença deferindo a alteração do nome civil. Então ela discutiu judicialmente ainda essa alteração no registro civil. Antes que os documentos pessoais fossem retificados, ela solicitou à empregadora a alteração do nome no mês 1 de 24, então depois de um ano praticamente da admissão dela. No mês 4 de 24, a trabalhadora foi transferida para outra loja do empregador. Então do mês 1 até o mês 4, não houve alteração. Ela solicitou, mas a empresa não alterou. Ao analisar o teor das conversas de WhatsApp mantida entre a atendente e o técnico de TI, a julgadora observou que a trabalhadora informou que a alteração do nome ainda não havia sido feita até aquele momento, ou seja, mês 4. Então foram 3 meses aqui, ó, quase 4 meses, e a empresa não promoveu a alteração. E que, em função da mudança de loja, havia aberto um novo chamado. Por sua vez, o técnico de TI informou que fecharia o primeiro chamado e o segundo chamado foi então aberto no dia 5 do 5, mês 5. Então ela estava aguardando aqui do mês 1 até o mês 5. No mês 7, o segundo chamado teria sido resolvido, havendo registro de que os acessos estavam ok, pontuou o juiz, salientando que a empregadora finalizou o chamado um dia antes do ajuizamento da reclamação trabalhista. Ok, ela salientar isso, mas a empregadora não saberia que ia haver uma ação trabalhista, né? Até porque encerrou aqui um dia antes do ajuizamento da reclamação. Então isso daqui é relevante, essa informação. Vamos lá. Para a julgadora ficou comprovado que, embora a empregadora tenha tomado algumas providências após a primeira solicitação formal, não houve um esforço corporativo convergente e eficiente para retificar o nome em todos os sistemas sob sua responsabilidade, sem qualquer tipo de ressalva. Cara, isso daqui é bem questionável, tá? Porque empresa grande isso não é fácil de fazer. Tem vários departamentos, vários setores, é um pouco burocrático e demorado mesmo. Isso daqui a gente precisa entender. E tanto é assim que a autora teve que dar início a 2 chamados distintos com a mesma finalidade. Na verdade, ela teve que abrir 2 chamados por conta da alteração da loja, né? Não foi por falta de cooperação da empresa. Apesar de a empresa afirmar terem sido solucionados, o cupom de descontos emitido pela própria farmácia, em 10 de 7 de 24, demonstra que a empregada ainda estava cadastrada com o nome civil. Então ela fez o pedido aqui no mês 1 e no mês 7 ainda não havia sido alterado o nome lá nos registros da empresa. A juíza concluiu que os ajustes realizados não foram suficientes para evitar que a autora fosse submetida ao constrangimento de ter o antigo nome exposto perante os colegas de trabalho e clientes. Isso daqui na verdade é o constrangimento. A empregadora não teve diligência na solução devida e por isso que foi condenada, né? Segundo a julgadora, nas relações de trabalho, é obrigação do empregador garantir o direito fundamental à segurança e à saúde física e psíquica dos empregados. Isso daqui eu já expliquei para vocês em outros vídeos, né? Devendo adotar políticas efetivas de inclusão e diversidade para as pessoas trans. Aqui já tem um fundamento lá naquele protocolo sobre a perspectiva de gênero. Olha só, no caso, restou comprovado o decurso de tempo significativo entre a comunicação formal à empregadora e a efetiva retificação do nome, comprometendo o reconhecimento da identidade de transgênero, expressamente manifestado pela reclamante, concluiu a juíza determinando a indenização no valor de R$3.000. E aí, o que você acha? O valor foi alto, o valor foi baixo? Vamos lá. Quanto ao valor da indenização, a juíza considerou na decisão o tempo de serviço na empresa, a natureza pedagógica da pena, a gravidade da ofensa e as possibilidades econômicas do ofensor. Ressaltou ainda que a punição não deve servir para o enriquecimento da ofendida, mas sim para desestimular o ofensor a prosseguir no rumo tomado. Não houve recurso. Ao final, a juíza celebrou um acordo entre as pessoas envolvidas. A empresa já cumpriu o acordo e o processo foi arquivado definitivamente. Então, teve de pagar sim os R$3.000. É isso. Ou seja, empregador, você tem que ficar ligado. As coisas mudam, o cenário de trabalho muda e você tem que se adequar. E nesse caso, se a empresa tivesse agido com um pouco mais de celeridade, não seria condenado, tenho certeza. Mas eu quero saber agora a sua opinião. O que você acha disso? Você acha que de fato a justiça tem de condenar essa empresa? Mesmo a empresa tomando as medidas para que isso não aconteça, mesmo em se tratando de uma situação burocrática de uma empresa que possivelmente é um pouco grande, que tem vários departamentos, aqui nós já conseguimos identificar o departamento de TI, que é um departamento separado, que já deixa claro para nós que é uma empresa grande. E aí, o que você acha? Tem de condenar mesmo ou não? Eu quero muito saber a sua opinião, porque essas alterações na realidade de trabalho surtem efeito em todas as relações de trabalho, não só nesse ramo de vendas ou no ramo de farmácias, nada disso. Isso repercute em todas as relações de trabalho do nosso país. E se você é empregado que possui um nome de registro, um nome social e a empresa não respeita, tá aí, ó. Já existe precedente para você buscar seus direitos em juízo, tá certo? Então, muito obrigado para você que esteve no vídeo até aqui. Mais uma vez eu te peço, se inscreva nesse canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo jurídico para você. E qualquer dúvida que você tiver em relação ao direito, principalmente ao direito do trabalho, deixa aqui embaixo que eu respondo o seu questionamento tranquilamente. E outra coisa, se você quer aprender processo do trabalho, todas as quartas-feiras eu faço
live aqui no canal para te ensinar o processo do trabalho do absoluto zero ao avançado. Não perca essa oportunidade que eu estou fazendo isso de graça para você, tá certo? Então eu te vejo no próximo vídeo, um abraço e até lá.